E aí galera rocheda, beleza? Hoje nós estamos aqui com mais um vídeo do mês de Hokuto e dessa vez vamos fazer uma análise, né? Eu fiz uma análise aqui do filme de Hokuto no Ken. Para quem não sabe, Hokuto no Ken tem, na verdade ele tem dois filmes, né? Ele tem um filme animado que foi desenvolvido em 85, se eu não me engano, e tem um filme live action. Sim, mesmo sendo uma obra que teve pouco reconhecimento no ocidente, Hokuto no Ken recebeu um filme live action em 1995. Esse filme foi dirigido por Tony Randall e esse filme conta com Gary Daniels no papel de Kenshiro, Costas Mandylor no papel do Shin, Isako Washio no papel da Yuria e o Malcolm McDowell no papel do Ryuken. O Malcolm McDowell, para quem não sabe, é o Alex Delage do filme Laranja Mecânica. É um ator grande, é um ator conhecido e tá nesse filme, né? Então tem Hokuto no Ken, tem o Malcolm McDowell. Isso significa dizer que esse filme é bom, certo? Bem, levando em conta a qualidade da maioria dos filmes inspirados em animes, é o caso de Dragon Ball Evolution, Cavaleiros do Zodíaco Começo, Death Note, as versões são horríveis e isso tinha que ter vindo de algum lugar, e veio daqui, né? O filme Fist of the North Star, né? O Punho da Estrela do Norte, é um filme bastante ruim. Então vamos começar essa análise, né? A análise desse filme. Mas antes eu gostaria de pedir a sua inscrição aqui no canal, com o sininho ativado para ficar por dentro das nossas atualizações. Aproveite e compartilhe esse vídeo, que esse vídeo deu trabalho, gente. Eu tive que assistir esse filme e analisar, então deu trabalho. Então compartilhe aí com o pessoal para prestigiar o trabalho do amigo aqui. Compartilhando, curtindo, dando seu like, você ajuda a gente a produzir cada vez mais vídeos. Espero que vídeos muito melhores do que esse. Mas enfim, vamos aqui falar desse filme bizarro de Hokuto no Ken. É um filme livremente inspirado em Hokuto no Ken. Uma das coisas curiosas é que esse filme já começa com 3 minutos só de letra. Tem 3 minutos, né? Eu contei 3 minutos de filme, que é só o fundo preto e um monte de letra passando, né? Agradecimento e tal. Os créditos iniciais desse filme se arrasta muito antes do filme começar. E dá até uma tristeza ver o nome dessas duas lendas aí num produto mequetrefe que nem esse. Bom, a história desse filme, ele é vagamente baseado na primeira saga, no primeiro arco de Hokuto no Ken, né, onde Kenshiro está vivendo feliz com a sua noiva Yuria e ela acaba sendo sequestrada pelo Shin. E aí o Kenshiro precisa atravessar mundos e mais mundos para enfrentar o Shin, né, derrotar os capangas do Shin, derrotar o Shin e salvar a Yuria. Basicamente a premissa do filme é a mesma premissa do anime. O que muda é basicamente tudo o que tem ao seu redor. Então a história ela começa, né, com essa voz ao fundo falando, né, narrando o filme. E é curioso que eles falam da Cruz do Sul, né, do terrível Império da Cruz do Sul. Mas se você for ver bem, a bandeira da Cruz do Sul é um X, não é uma cruz, é um X. É um X vermelho. E aí o filme ele começa mostrando as partes do corpo, né, do nosso herói. Mostra os braços, mostra o peitoral, as 7 cicatrizes no peito. Mostra aí o partes do nosso herói. E aí o que é que mostra também? Mostra a peruca, né? Nessa versão o Kenshiro usa peruca. Tem uma peruca aí altamente bizarra, muito mal colocada na cabeça do Gary Daniels. E aí você vê que é a versão piroqueira do Kenshiro. E assim, nada contra o Gary Daniels, é um grande ator. Quer dizer, não é lá um grande ator, mas ele é um grande artista marcial. Ele tem várias e várias cenas de artes marciais fantásticas em vários filmes. Só que ele não se parece em nada com Kenshiro. Se você comparar aí a imagem dos dois, ele não tem nada a ver com o Kenshiro.
Seria bom se eles tivessem ido atrás de um cara que se parecesse mais com o Bruce Lee ou com o Mel Gibson, que foram os caras que inspiraram a criação do Kenshiro. E aí a gente tem o Malcolm McDowell, né, que a gente vê aí que também é o narrador da história, né, o cara que tá aí falando sem parar. Ele que vai interpretar o Ryu Ken, tá interpretando o Ryu Ken, e eu sinceramente eu senti falta da barba, né? O Ryu Ken tem uma barba gloriosa ali, uma barbona ali que realça o seu estilo ancião. Mas enfim, né? Vamos lá, vamos seguir aí com Alex Delage da terceira idade sendo o mestre do Kenshiro. Em um dado momento, o Shin aparece, né? Ele aparece para confrontar o Ryu Ken, uma cena que não existe no mangá, que não existe no anime, né? Os dois nunca se encontraram no material original. E aí eles começam a fazer aquele trash talk, né? Um falando do outro e tal. Mas eu sou Punho da Estrela do Norte. E você, mestre da Cruz do Sul. Eu sou o mestre da Cruz do Sul. Sim, foi o que ele acabou de dizer, Shin. E aí, em dado momento, o Ryu Ken diz que não pode ver uma luta entre o Cruzeiro do Sul e a Estrela do Norte. E aí o Shin simplesmente saca um revólver. Sim, o Shin mata o Ryu Ken com um tiro. É curioso que no material original, esse revólver aí é um aparelho aí bem avançado, né? Porque depois do cataclisma nuclear, tudo que a gente tem ou são bestas ou é aquela garrucha, né, que o Jag costuma usar. Só que aí o Shin ele pega aí o 38 e mete azeitona aí na cara do Ryu Ken. E aí uma das coisas bizarras nesse filme é que já deu para perceber no início, mas vai dar para perceber no futuro, é que ele é todo gravado em estúdio. Sim, ele é todo feito em estúdio, o que é uma coisa bizarra porque Hokuto no Ken, o original, ele foi inspirado em Mad Max. E Mad Max tem muitas gravações em cenas externas, gravações em deserto, coisa e tal. E aqui não tem, aqui é tudo estúdio, ou seja, eles podiam ter pego muita coisa do material que inspirou o material original. Mas não, preferiram se fundar tudo no estúdio e gravar tudo em estúdio. E aí depois somos mostrados aí no futuro, né? Muito tempo depois do Shin matar o Ryu Ken e ele se tornar o grande ditador. E aí nós temos essa imagem do Zhang Taiwan de Souten no Ken e... Ué, peraí, não era Hokuto no Ken? Quando é que a gente voltou tanto no passado? Isso é flashback, isso daí é... Estão contando a história de Souten no Ken antes de contar de Hokuto no Ken? Ah não, esse é o Shin. Pera aí, esse é o Shin? Realmente, o Shin tá parecendo muito com o Zhang Taiwan do Souten no Ken. Muito mais do que o Shin. Se você vê a imagem dos dois, você vê que ele se parece mais com o Zhang do que com o Shin. E é curioso que em um dado momento ele começa a olhar pra câmera, né? Que negócio bizarro. Uma das regras do cinema é que um personagem não deve olhar pra câmera. A não ser que seja um daqueles filmes altamente cabeça que quer quebrar padrões e tal, né? Mas não é o caso aqui. Bom, aqui a gente vê a Vila Paraíso, que eu vou chamar carinhosamente de Vila do Jakku, porque tem um monte de personagens que ninguém liga. E aqui nós encontramos os irmãos, sim, irmãos Bat e Lin. É bizarro porque se esse filme tivesse algumas continuações e se fosse inspirado realmente no Hokuto no Ken, aí teria uma parada que, dentre as paradas mais bizarras desse filme, ela certamente ficaria em sexto lugar. Mas enfim, né? Vamos lá. No filme ele é irmão, Bat e Lin são irmãos, ao contrário do material original. E é curioso que o Bat ele tá completamente oxigenado. Botaram um moleque com o cabelo todo tingido de louro para ser o Bat. E a Lin aqui, ela não é muda, ela é cega. Ela não perdeu a capacidade de falar e sim a capacidade de enxergar. E aí a gente tem vários outros personagens novos que ninguém liga, né? Personagens que não apareceram na série original, inclusive a líder da Vila do Jakku, que é essa mulher que tem uma testa enorme, para vocês verem que sim, existe também calvície entre as mulheres. E aí a gente tem um Bat enchendo o saco, né? A gente sabe que no Hokuto no Ken o Bat ele era bem pentelho, ele enchia muito o saco
de todo mundo, mas aqui ele tá muito pior. O Bate aqui tá insuportável nesse filme. Que moleque chato. E aí depois que a gente é apresentado a Vila do Jakku, o que é que acontece? Eu falei que a mulher tem um problema ali de calvície feminina. Pois bem, a vila é atacada pela gangue dos calvos. Sim, a terrível gangue dos calvos. Calvo, 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 calvo. Todo mundo aí é calvo. Todo mundo tem problema aí de queda de cabelo. Então acredito que um dos efeitos da hecatombe nuclear que aconteceu em Hokuto no Ken, ou pelo menos nessa versão de Hokuto no Ken, é calvície. Porque todo mundo tá com problema de queda de cabelo, com exceção do Shin. Eu poderia dizer que com exceção do Kenshiro também, mas como o Kenshiro usa peruca, então eu acho que ele também é calvo. E aí a gangue dos calvos vai lá, matam as pessoas, destroem o caminhão e vão embora. Simplesmente é um hobby dos caras lá. Não, vamos destruir caminhões. Joia. As terras áridas, uma extensão sem fim de terra seca. Cala a boca! Silêncio! Esta é a Rádio Cruz do Sul. Começou a libertação das terras áridas, a recriação da civilização humana. Essa transmissão é do Sul. É mesmo? E aí o Kenshiro, ele acaba encontrando um casal feio, né? Ele pede refúgio por um casal feio. Ele tem um sonho terrível, né? Onde ele aparece fazendo altas caras e bocas, até que na manhã seguinte o casal feio é atacado pelos homens do Shin, dentre os quais o Zid. O que não faz sentido, porque no material original o Zid trabalha para ele mesmo, ele não trabalha para o Shin. Mas enfim, só vai, né? Só vai, vamos continuar aqui. Leve ela pra casa e ponha ela na cama. Olha, atuação digna de Oscar, viu? E aí o Kenshiro, ele derrota os meliantes, ele derrota os homens do Shin. E aí já vem a primeira grande decepção com esse filme, porque não tem os gritinhos. O Gary Daniels, ele não solta os gritinhos de Bruce Lee e de Kenshiro, então dislike aí, baixou a nota. A nota desse filme era nota 1 e agora é nota meio. E aí ele começa a fazer isso daí que, sério, isso daí era pra ser o Hokuto Yakuretsu Ken. Isso daí era pra ser um dos principais golpes do mundo dos animes, que inspirou várias outras habilidades de vários outros personagens de vários outros animes. Esse monte de muganga era pra ser o Hyakuretsu Ken. Caramba, pessoal, é um negócio completamente... É um rebaixo, né? Um rebaixamento aí dessa arte milenar do Hokuto Shinken. Não dê as costas pra mim! Diga a frase. Diga a frase. Diga a frase. A frase. Você já está morto. E aí na outra cena, o Shin encontra um irmão de Nanto, que curiosamente também é calvo. E aí eles começam a lutar, né? Ele manda até o calvo dar uns chutes nele. Aí ele começa a baixar a porrada no seu irmão de Nanto, que nunca é identificado. E aí em dado momento ele utiliza um Gento Koken no adversário. Sim, ele usa um ataque de Ki do Gento Koken. Só vai, né? Esqueça esse negócio de ser fiel ao anime, só vai. E aí a gente volta aí pro Kenshiro. O Kenshiro chega no esconderijo do Bate e da Lin, e aí ele acaba curando a cegueira da Lin. Ele faz com que a Lin volte a enxergar. E é curioso porque depois que ele devolve a visão da Lin, a Lin simplesmente ignora. Não é como se ela tivesse sem visão e ela tivesse acabado de ganhar a visão de volta. Ela simplesmente age como se ela sempre tivesse enxergado. E é curioso também que o Batman não liga, né? O cara devolveu a visão para a irmã dele e não, é isso aí, né? Pô, voltou a enxergar. Nossa, que bom, hein? Que bom que você voltou a enxergar, irmão. Não ficou nem um pouco impressionado, nem um pouco emocionado com a sua irmã voltando a enxergar. E aí, em dado momento, a gente é apresentado a um dos tenentes do Shin, né? Um dos comandados do Shin, que é esse cara aí que parece com o Jag. E aí eu fico me perguntando se ele é o Jag.
né? Então, será que teremos aí o Jag sendo capanga do Shin, né? Ao invés de influenciar o Shin como foi no material original? E é curioso que temos uma interação aí entre Shin e Yuria. Yuria que está sendo mantida em cativeiro, né, que aqui é chamada de Julia. A Yuria despreza o Shin, enquanto que o Shin tenta fazer grandes obras por ela, que é uma coisa que já tinha no original, que eles trouxeram e adaptaram muito bem nesse filme. Uma das poucas coisas que eles adaptaram bem, para dizer a verdade. Aí depois a gente volta para a vila, onde o Bat começa a treinar o pessoal, né? Treinar entre aspas, porque o Bat não sabe lutar. E aí o velho lá da vila, um velho... Que velho é esse? Ninguém liga, né? Um velho lá que tem na vila, que, diga-se de passagem, também é calvo. Ele começa a fazer um solilóquio, começa a falar umas coisas que também ninguém se importa, né? De uma profecia, Estrela do Norte, bababá e etc. Até que em um dado momento a gente volta a encontrar o Kenshiro. E aí de novo o Ryuken que tá enchendo a porra do saco. Como o Michael McDowell muito provavelmente era um ator muito caro, então eles quiseram espremer até a última gota do Michael McDowell. Então é curioso que temos de novo aí o Ryuken falando com o Kenshiro. E aí nós temos o Kenshiro interagindo com o zumbi, né? Você se lembra dessa parte do mangá? Você se lembra dessa parte do anime em que o Kenshiro interage com o zumbi do Ryuken? Você não lembra, né? Porque não existe nessa parte. E aí é curioso que o Kenshiro acorda e ele acorda lá com as cicatrizes tudo estouradas, né? Estourou as perebas tudo no meio do sonho. E aí a gente tem uma cena que é só o Kenshiro fazendo muganga, né? O Kenshiro lá fazendo suas formas. Esse filme é muito enrolado, gente. É 1h30, mas... sei lá, se a gente tirasse aí uns 40 minutos, dava para ter filme normalmente, né? Um filme que enrola muito, muitas cenas de Kenshiro fazendo nada, pessoal na vila fazendo nada, meliante atacando vila e etc. É tudo muito enrolado nesse filme. Até que tem um dado momento em que Bat é atacado num parque, o que não faz muito sentido, né? Porque é que ele tava fazendo um parque para início de conversa. E aí ele é salvo pelo Kenshiro. O Kenshiro salva o Bat de ser assassinado ali pelos homens do Shin. E aí o Bat, ele quer que o Kenshiro vá até a vila, né? A vila do Jaku, para proteger o pessoal da gangue dos calvos. Porque muito provavelmente a gangue dos calvos ia voltar de novo. Provavelmente eles tinham acabado de comprar outro caminhão, e aí ele chamou o Kenshiro para proteger da gangue dos calvos, mas aí o Kenshiro simplesmente ignora e segue o caminho dele, porque Kenshiro ele não quer atrás do Shin para proteger as pessoas, mas o Ryuken ele insiste para que o Kenshiro vá proteger as pessoas, porque o destino dele estava mais ou menos ali no material original, mas aqui eles fazem questão de frisar muito fortemente. E aí o Jag, ele faz um discurso ali, um discurso motivacional para a gangue dos calvos. E aí ele diz que vai matar todo mundo, que vai fazer e acontecer e etc. Mas não mata porra nenhuma. Você vai ver que no futuro eles não vão matar as pessoas da vila. Vão matar algumas pessoas lá, mas vai manter um monte de gente viva também. E aí eles atacam a vila do Jaku, e aí é aquele negócio, né? Sai gente correndo, gente gritando, bandido falando baboseira, gente sendo pisoteada, coisas explodindo, etc, etc, etc. É uma cena longa pra cacete, e como é tudo em câmera lenta, então é altamente chata, monótono, é uma das cenas... uma das invasões, um dos ataques mais monótonos da história do cinema. Praticamente é tudo em câmera lenta e tudo mal coreografado e tudo muito mal feito. E aí, em um dado momento, o Kenshiro escuta o grito da Lin, e aí a partir desse momento é que ele decide ir lá para a vila, né? Ele decide abraçar o destino dele de ser o grande salvador, de combater as forças do mal e proteger os inocentes. A Lin tenta proteger uma velha, né, que queria um pouco de água, e ela quase é guilhotinada no processo. Ela só não é guilhotinada porque ela fala no nome do Kenshiro. Curiosamente, o Jag está muito interessado em enfrentar o Kenshiro. Vá até Shin e diga a ele 7 luas. Ué,
7 luas. Não era para ser 7 cicatrizes ou 7 estrelas? Por que 7 luas? O que é que tem a ver 7 luas? Que diabos é 7 luas? E aí o Shin acaba cortando seu dedo, e aí com os pingos de sangue do seu dedo, ele acaba formando a constelação da Ursa Maior, né? A constelação de Hokuto, que é uma cena bem anime, né? Isso aí é bem coisa de anime mesmo. E aí Kenshiro e Bate decidem ir até a vila pelo subterrâneo, né? O Bate ele conhece os subterrâneos como ninguém, e ele vai levar o Kenshiro para resgatar as pessoas que foram aprisionadas, porque sim, a gangue dos Calvos aprisionou um monte de gente, né? Apesar de que o Jag disse que ia matar todo mundo, mas não matou. Voltando para o palácio do Shin, a Yuria rejeita o Shin de novo e começa a ter um flashback, né? Ela pega as sementes que o Kenshiro deu de presente e aí tem um flashback. E que flashback é esse? É uma das cenas mais conhecidas de Hokuto no Ken, que é quando o Kenshiro recebe as suas 7 cicatrizes. E aí o Kenshiro aparece lá com a Yuria conversando e tal, e aí chega o Shin, e aí começa o trash talk, né? Um começa a detonar o outro e tal coisa e tal. E algumas coisas bizarras. Primeiro, Shin de cabelo curto. Sério, no original o Shin nunca apareceu de cabelo curto, apesar de que no flashback o cabelo dele tá mais curto do que no original, né? Apesar do cabelo dele já ser grande. E o Jag sendo de Nanto. Apesar de que eu não sei se esse é o Jag mesmo, mas enfim, o cara ele é de Nanto, ao invés de ser de Hokuto. E aí essa cena é curiosa, né? Porque a cena que ele luta e derrota o Jag e depois ele enfrenta o Shin, é derrotado. Você tem as cicatrizes sendo feitas. Essa cena é bem fiel ao original. Ela é bem gore, bem sangrenta, tem muito sangue. E assim, é uma cena que eu gostei bastante. É bastante bem feito, bastante fiel ao original. Tirando as caras e bocas que o Gary Daniels está fazendo aí, né? Parece que ele tá basicamente... tá muito estranho isso. E também os efeitos sonoros que parecem ter saído de um desenho animado. Mas tirando isso, é uma cena muito bem feita, muito violenta, muito brutal, muito visceral, que tem nesse filme e que remete claramente à obra original. E aí depois a gente volta desse flashback com o Shin derrubando as sementes da Yuria, e uma dessas sementes fica presa numa fenda que tem no chão. E presta atenção nesse detalhe. Presta atenção nessa semente, porque essa semente vai ser importante no futuro, né? Olho dessa semente. E aí o Jag, ele quer que a Lin fale onde está o Kenshiro, e aí ele manda o Golias atacar a Lin. Quem é o Golias em Hokuto no Ken? É um personagem que não tem aí. E é curioso que nesse filme o Golias é o Big Van Vader. É o Big Van Vader, que é um wrestler, é um lutador de luta livre bastante conhecido, que está participando desse filme também, nesse papel aí de Golias. E curiosamente ele também é calvo. Então mais uma adição aí para a Gangue dos Calvos. Algum tempo depois o Kenshiro acaba salvando a Lin, só que ao invés de simplesmente ela ir embora, ela acaba esbarrando com o Jag novamente, né? O Jag acaba encontrando a Lin livre da sua gaiola, da sua jaula. Enquanto isso, o Kenshiro luta contra o Golias. O Bat tenta defender a Lin, mas ele acaba sendo esfaqueado pelo Jag, ou pelo Jag. E aí é curioso que Kenshiro ele tá lá lutando contra o Golias, ele é até jogado para fora da construção que ele tá. Ele começa a fazer várias mugangas e aí ele invoca o espírito de combate para enfrentar o Golias. E aí ele derrota o Golias e depois ele derrota os caras da Gangue do Sul. E aí o Jag, ele tava com o sniper, ele ia matar o Kenshiro, porém o Bate acaba desviando o tiro e o Jag acaba sendo capturado pelo pessoal da vila. O Kenshiro derrota o Jag, fica refém do pessoal da vila. E curiosamente o Bate, nesse filme, ele acaba morrendo. E aí graças ao seu sacrifício, ele acaba integrando o Musou Tensei
de Kenshiro, que agora tem a habilidade de ser pentelho e de pilotar carros. E aí o que é que acontece? De novo a gente tem o Malcolm McDowell, de novo o Ryuken, dessa vez possuindo a Lin, né? Uma cena altamente bizarra, mas tem que justificar o cachê caro do McDowell. E aí é só nesse momento que o Kenshiro decide ir até o palácio do Shin enfrentá-lo. E aí a gente tem duas cenas acontecendo em paralelo. De um lado, a Yuria é mantida refém pelo Jag, porque o Shin não quer que a Yuria e o Kenshiro se encontram, então ela é mantida refém no canto mais isolado. E do outro, o Kenshiro indo para o palácio para enfrentar o Shin. Então aí a Yuria é mantida refém pelo Jag, né? Só você e seu guarda, Jekyll. Só vai. Só vai. Esquece fidelidade ao anime. Só vai. E aí, basicamente, a gente tem duas ações acontecendo. A Yuria tentando fugir do Jekyll e o Kenshiro indo até o palácio, né, encontrando lá o pessoal da cidade do Cruzeiro do Sul, né, da cidade do Sul, é o Cruz do Sul, que não é muito diferente da Vila do Jacu. E aí o Kenshiro começa a enfrentar os capangas do Shin. E aí é curioso porque essa cena de luta é a melhor cena do filme. É uma cena muito boa, né? O Kenshiro, o Gary Daniels, melhor dizendo, ele aparece fazendo uma coreografia muito boa, deitando os caras na porrada mesmo. E é uma cena muito boa. É uma das coisas boas nesse filme tão ruim. E aí depois temos o Kenshiro enfrentando o Shin, que é até uma luta bacana, né? Uma luta interessante entre os dois. O Kenshiro começa descendo a porrada no Shin, só que em um dado momento o Shin diz que a Yuria morreu. Sim, ele revela para o Kenshiro que a Yuria morreu, o que faz com que o Kenshiro entre em choque e comece a tomar as porradas do Shin. E aí é curioso porque isso é justamente o contrário do que acontece no original. No original, a Yuria tá morta e o Shin diz que ela tá viva. Ele utiliza até uma boneca lá pra ludibriar o Kenshiro. E aqui no filme a Yuria tá viva, porém o Shin diz que a Yuria morreu. É basicamente os opostos. Então tá lá o Shin derrotando o Ken até um dado momento que ele utiliza o seu Gento Koken pra matar o Kenshiro, né? Para matar o Kenshiro, a técnica de misericórdia, a técnica final. Só que aí o que é que o Kenshiro faz? O que é que acontece com o Kenshiro? Ele olha para a fenda que tá ali no palácio e vê a planta. Ele vê a planta da semente que ele entregou para Yuria. E ele reconheceu aquela planta como sendo da semente que ele entregou pra Yuria. E aí, no melhor estilo anime, no melhor estilo poderes que surgem do nada, o Kenshiro arruma forças e começa a dar um pau no Shin. Que filme ruim, gente. Que filme ruim. E aí, o Kenshiro, ele baixa o cacete no Shin, ele derrota o Shin, ele mata o Shin, enquanto que a Yuria consegue se salvar do Jekyll quando ela pega uma das tirinhas da cabeça dele e coloca ali na engrenagem. A engrenagem amassa a cabeça do Jekyll e aí ele morre. Então temos de um lado a Yuria que conseguiu derrotar o Jekyll e do outro o Kenshiro vencendo o Shin, que no seu leito de morte disse de novo que a Yuria tá morta. E aí o Kenshiro, ele tá todo lascado, ele tá todo fodido ali, tá de tanto lutar, né? Todo cheio de sangue, tal, ferido. Até que ele encontra um monte de capangas e aí ele pensa, não, agora lascou, porque o Kenshiro tá todo ferido, tá todo lascado, provavelmente ele vai ser morto por esses capangas. Só que aí, em dado momento, os capangas param e se ajoelham diante do Kenshiro. E por que eles se ajoelharam? Na verdade, não foi por causa do Kenshiro, é porque a Yuria tinha chegado. O que não faz muito sentido, porque esses soldados são leais ao Shin e não a Yuria. A Yuria era só a esposa do Shin, que muita gente lá inclusive não gostava. Mas por algum motivo eles decidiram
se ajoelhar para Yuria, né? Basicamente isso. E aí Kenshiro e Yuria se abraçam e todos viveram felizes para sempre, exceto os fãs de Hokuto no Ken que tiveram que assistir essa bomba. Pois bem, essa foi a análise, um review, uma análise desse filme, do filme do Hokuto no Ken. Vou dar uma nota para esse filme. Para mim esse filme é nota 1, né? 1/10. Não recomendo assistir esse filme, a não ser que você seja muito fã e queira ficar frustrado, né? Queira ficar frustrado aí para ver o que eles fizeram com o Hokuto no Ken. Mas enfim, o que é que você acha desse filme? Você assistiu essa bomba ou nem passou perto? Comenta aqui embaixo e eu vou deixar aqui mais 2 vídeos para que você possa continuar maratonando o nosso canal. Beleza? Então é isso. Valeu!